Deus. Boa noite. Os irmãos estão fracos ou muito chocolate fez com que vocês ficassem assim, ao invés de elétricos, meio lerdos? Boa noite. Glória a Deus. É sempre uma honra poder falar do Senhor e é sempre uma grande responsabilidade falar do Senhor. A Páscoa, ela sempre me deixa muito emotiva, muito emocionada. Qualquer coisa eu choro. Qualquer videozinho de criança dançando eu estou chorando. Qualquer texto a respeito da Páscoa mexe muito comigo. Eu fico, de fato, muito sensível nesse período. Eu acredito que todo aquele que crê no Senhor Jesus, quando para realmente para lembrar da morte dele, né, de todo o sofrimento, que muitas vezes a gente ouve falar, né, e a gente lê, e a gente normalmente só se atém a tudo que Jesus fez e que é muito poderoso, né? Os milagres, os encontros, as pessoas que ele tocou e o quanto isso fez diferença na humanidade. Mas nesse período que a gente para só para ouvir falar e para ler e para refletir a respeito da morte dele, do sofrimento dele, dos dias que se seguiram até que ele ressuscitasse, realmente mexe com a gente. Porque se a gente tivesse a dimensão do sofrimento que ele passou, a gente não hesitaria nem um dia da nossa vida em amá-lo, servi-lo e dizer, como o Fabrício costuma dizer, a minha vida pela tua, Senhor. Porque foi isso que ele fez, a vida dele pela nossa. E isso é muito poderoso. Mas, vamos à palavra e a gente começa do começo. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por favor, em Êxodo. Vou tentar me ajustar aqui com esse ventilador, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Esse aí é melhor você tirar. Êxodo capítulo 12. A partir do versículo 1. Nós vamos ler 30 versículos. Uma leitura bem um tanto extensa, mas é necessário. Estou lendo na NVI, tá, gente? O telão também está na NVI. Então, quem não tiver Bíblia ou não quiser acompanhar pela sua Bíblia, pode acompanhar no telão. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, porque conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Diga assim, macho, sem defeito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Diga assim, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente.
Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Eu vou pedir para desligar o ventilador mesmo, porque eu não vou conseguir. Eu folheio muito a Bíblia, então vai ficar ruim. Que terrível, né? Quando a gente lê essa passagem, a gente vê. Eu estava estudando para fazer a pregação e a Fabi perguntou assim: mamãe, por que Deus deixou um demônio matar os filhos dos egípcios? Aí eu: não, filha, não foi um demônio, foi um anjo. Ela: um anjo do mal, é o anjo da morte, mas foi enviado pelo Senhor. E, de fato, é algo muito forte para você ler. Como assim o Senhor permitiu que todos os filhos, todos os primogênitos daquele povo, desde os homens até os animais, fossem exterminados? E a forma para que os israelitas escapassem era que eles matassem um cordeiro sem defeito e colocassem o sangue nas portas, nos umbrais das portas, para que ali simbolizasse que tinha um israelita.
Acredito que a maioria conhece a história. O povo de Israel ficou prisioneiro no Egito. E aí Moisés foi lá para resgatá-los. E o Senhor foi alertando Faraó uma após outra vez. Foram 9 pragas, até a 10ª, que era a morte dos primogênitos. E no meio de tamanha dor, Faraó disse: vai, pode ir, porque senão todos nós morreremos. Então leva o teu povo, sai daqui, sai com esse povo daqui e vai sacrificar para o Deus de vocês onde você quiser. Eu só não quero mais que vocês fiquem aqui. Levem os rebanhos de vocês, a gente dá prata, dá ouro, dá o que vocês quiserem, mas saiam da minha frente, saiam da minha terra, sumam da minha terra. E o povo foi. E eu não vou me ater a contar as minúcias da história, mas aqui, conforme a gente leu, essa foi a primeira Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa, que no original significa passagem. E era exatamente simbolizando que o anjo passaria, o anjo da morte passaria, e que naquelas casas tinha o sangue, então ele não ficaria lá. E seria a libertação do povo. E então o Senhor vai decretar uma festa de 7 dias para que eles lembrassem de que eles saíram fugidos do Egito. E ele fala dos pães sem fermento, porque eles não teriam tempo para deixar o pão fermentar. E também, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 6, eu anotei aqui em algum lugar, Deuteronômio 16, 3, ele diz que é o pão do sofrimento. É um pão, coloca aí, lá. Porque era para simbolizar o tempo que eles ficaram sofrendo no Egito. 16:3, não é 3:16, é 16:3. Não comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição. O pão da aflição, o pão do sofrimento, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem que vocês foram livres de um cativeiro. E essa é a festa dos pães asmos. O pão da aflição, como dizem em Deuteronômio. Em Êxodo 13, gente, Deus diz assim para Moisés: olha, a partir de agora, todo o primogênito de Israel vai ser meu. Todo o primogênito de Israel pertence a mim. E a partir de então, todo o primogênito do povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, passou a ser consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Todo o primogênito de Israel pertencia ao Senhor. E eu quero que vocês vão guardando essas informações, que depois a gente costura tudo bem bonitinho. E agora nós vamos lá para Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Lucas 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. A gente leu
que todo primogênito tinha que ser consagrado a quem? Aí vem Maria, uma virgem, prometida em casamento, e o Espírito Santo, um anjo aparece para ela e diz assim: olha, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. E ela, obviamente, mas como? Eu sou virgem, eu ainda vou casar, eu não estou casada ainda. O anjo diz: não se preocupe, o filho que será gerado pelo Espírito Santo, e você será a mãe desse que é tão esperado. Maria, com certeza, com um susto, porque não era fácil para uma virgem, principalmente naquela época, aparecer de repente grávida. Então, mesmo assim, contrariando qualquer possibilidade de rejeição, de apedrejamento, de inúmeras situações, Maria diz assim: olha, eu me submeto, seja feito em mim conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. E aí, gente, Jesus é gerado em Maria. Poxa, mas Deus podia ter mandado Jesus sem que ele precisasse passar pelo ventre de uma mulher, não poderia? Deus não poderia fazer isso? Não, está aqui, esse é a pessoa que vai resgatar vocês, que vai redimir vocês os pecados de vocês. Deus poderia fazer isso. Mas Deus escolheu que Jesus, que o filho dele, fosse gerado em um ventre materno, em uma mulher, para que ele passasse por todas as etapas de qualquer ser humano. E tem um detalhe: ele não foi gerado por um homem, então ele não carrega o DNA do pecado. Ele não carrega nele, ele não herdou o pecado de Adão, porque ele não foi gerado por um homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso faz de Jesus santo, inculpável. Porque quando o pecado entrou na humanidade, todos nós... Os irmãos estão comigo, glória a Deus? Estão acordados, amém? Então vamos responder. Quando o pecado entrou na humanidade, todos nós, ninguém escapa. Ninguém escapa. Foi passado assim, ficou enraizado, sabe, no nosso DNA. Quando está lá sendo formado, já tem um genezinho assim, pecado. Você nasce com uma raiz de independência. Você nasce com uma raiz degenerada. O que era perfeito ficou conturbado depois do pecado. E aí todos nós carregamos isso. Mas Jesus não. Jesus não. Ele não foi gerado por um homem. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher. Então ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não tinha pecado. Então, quando Jesus nasce, e nós vamos agora para Lucas 2, versículo 21. Jesus nasce, né? Tem toda aquela história de que Maria vai e tem Jesus lá na estrebaria. Mas como eles eram judeus e como eles obedeciam à lei, tanto Maria quanto José, o que eles vão fazer? Eles vão consagrar Jesus no templo. Porque eles cumpriam a palavra que era determinada para aquele povo. Então, lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ele foi movido por quem?
Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora... Foi isso? Como prometeste agora... E eu perdi. Está falhando demais esse microfone. Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Imagine aí Maria, escutou de um anjo, dizendo que ela ia ter um filho, e que esse filho seria o Messias prometido, e aí o menino nasce, e conforme a lei ela vai apresentá-lo no templo. E mesmo sem ninguém dizer nada, pessoas que aguardavam o Messias, tendo uma revelação do Espírito Santo, reconhecem em um bebê esse Salvador. E aí Jesus é apresentado conforme a lei e ele é consagrado a Deus. Diga assim: Jesus foi consagrado a Deus. Jesus cresce e aí com cerca de 30 anos, conforme fala lá em Lucas 3. Perdão, deixa eu voltar aqui. Ele cresce e com cerca de 30 anos, ele começa o ministério dele. Ele aparece novamente e agora ele aparece já adulto e aparece para ser batizado por João. Vamos para Lucas 3, versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli. E aí aqui ele vai dando toda a genealogia de Jesus. Então, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele se apresentou ao mundo para cumprir o seu ministério. E eu vou apressar um pouquinho a história para que a gente possa desacelerar um pouquinho lá na morte de Jesus. Durante todo esse tempo que Jesus passou os 3 anos do seu ministério, ele curou leprosos, ele alimentou multidões, ele perdoou pecados, ele curou mulheres enfermas, ele fazia milagres e as pessoas começaram a segui-lo e reconheciam nele o Filho de Deus. Reconheciam nele o Messias que eles esperavam. Reconheciam nele o Salvador que eles estavam esperando. Mas eles estavam esperando quem? Eles estavam esperando Eles estavam esperando O que Israel esperava, minha gente? Um rei. Eles esperavam um rei. Eles esperavam que a promessa daquele que viria para resgatá-los e para reinar sobre Israel chegasse. E quando eles começaram a ver em Jesus essa promessa se cumprindo, eles esperavam um rei. Eles esperavam que Jesus chegasse lá e começasse o fight com todo mundo e ele reinasse, e ele estabelecesse o reino. Porque era essa a promessa, não é essa a promessa? Não é essa a promessa? Que a partir dele, o reinado de Davi seria perpetuado, não é isso? E eles esperavam isso. Então, quando essas pessoas começaram a ver esse Messias esperado, e eles começaram a segui-lo, eles se encantaram por isso. Cara, nós estamos livres, sabe? Chegou o nosso tempo, nós vamos ser resgatados, nós vamos ser restaurados, a nossa honra agora vai ser restaurada.
E aí, Jesus começa a andar no meio deles e a fazer milagres e de fato, enfrentar, né, autoridades, porque a palavra dele ia contrária àquilo que os fariseus pregavam, batia de frente com aquilo que eles estavam esperando, com aquilo que eles estavam dizendo, com aquilo que eles estavam pregando. E Jesus começou a ter muitos seguidores. Muitos seguidores. E quando Jesus completa 33 anos, nós vamos agora para Lucas 22, lá para o final de Lucas. Ele chama os discípulos e diz assim, olha, agora nós vamos entrar em uma outra etapa do nosso relacionamento, da nossa história. O maior legado de Jesus, queridos, foi nos ligar novamente ao Pai. O maior legado do ministério de Jesus foi trazer a nós a libertação do pecado. Foi nos ligar de novo ao Pai. Porque lá no Éden, o que foi que separou o homem de Deus? Foi o pecado. E aí Jesus vem para dizer assim, olha, eu quero mostrar para vocês como é que é e como é que era o relacionamento de Deus com o homem. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o que o Pai sempre quis foi ter um relacionamento com vocês. Então, Jesus diz diversas vezes, olha, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus, ele era a revelação encarnada do próprio Pai. Então, quando ele veio, o que ele queria ensinar para todo mundo era, olha, vocês podem ter um relacionamento com o Pai. Eu vim para restaurar esse relacionamento que foi perdido. Eu vim para trazer vocês de volta ao Pai. Eu vim para que vocês conheçam o Pai. Eu vim para que vocês entendam que vocês precisam se relacionar com o Pai. E aí, quando chega lá no capítulo 22 de Lucas, no versículo 7, diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, que era o dia lá da festa que foi estabelecida lá no Êxodo. Eram 7 dias. E chegou o primeiro dia, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Tinha que ser sacrificado o quê, irmão? Para quê? Para lembrar da redenção. Para lembrar que aquele povo lá no Egito escapou da morte. Então chegou o dia desse cordeiro ser sacrificado em memória disso, porque foi isso que o Senhor mandou, não foi? A gente não leu? Ele disse que eternamente eles tinham que fazer isso para lembrar que eles foram livres do Egito. Lembram disso? Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia o que ia acontecer. E sabe o que ele escolheu fazer antes de morrer? Sentar numa mesa com os amigos dele. Ele escolheu ansiosamente, ele esperava ansiosamente por ter aquele momento ao redor da mesa com os 12 amigos dele. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com o outro.
uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Diga assim: é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu vou ter essa última refeição com vocês, mas a gente vai passar um tempo sem se ver. Eu vou comer com vocês e eu quero que vocês guardem isso, que vocês lembrem de mim. E aí, quando Jesus celebra a Páscoa com os discípulos, com certeza os discípulos estavam pensando assim: a gente está lembrando, né? A gente está cumprindo o memorial, o rito que era necessário que a gente fizesse. Era necessário que a gente sacrificasse cordeiro, era necessário que a gente comesse. Só que aqui não fala que eles estavam comendo cordeiro, vocês perceberam? Aqui não está falando, mas eles estavam celebrando a Páscoa, a Bíblia diz isso. E foi no primeiro dia que o Senhor mandou que eles se preparassem tudo para que Ele pudesse fazer essa ceia com eles. No Antigo Testamento, queridos, para que houvesse uma oferta pelo pecado, era necessário que houvesse a morte de um animal. Só havia expiação pelo pecado se houvesse derramamento de sangue. Você entendeu isso? Só havia expiação pelo pecado se houvesse derramamento de sangue. Amém? Aí, durante o período da Páscoa, Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, eu quero comer com vocês antes do meu sofrimento. E os discípulos devem ter ficado confusos. E nós vamos agora para Marcos 15, versículo 22. Quinze, 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Depois dessa refeição que Jesus fez com os discípulos, ele foi orar no Getsêmani e ele foi preso. E lá levaram ele, açoitaram, julgaram, expuseram e disseram para ele: olha, você não é quem nós esperávamos. Você nos enganou. Você disse que viria para nos resgatar, que você era o Messias. Você disse que perdoaria os pecados. Você perdoou o pecado de pessoas. Você disse: olha, vai, não peque mais. Perdoados estão os teus pecados. Mas devia ser uma verdadeira mentira. Uma verdadeira mentira. Porque agora você está aí preso. Então nós não acreditamos mais em você. E a multidão de pessoas que ovacionava Jesus acreditando que ele seria o resgatador, agora era a multidão de pessoas que estava acompanhando Jesus para que ele fosse morto. Trocaram ele por um ladrão. Disseram assim: olha, nem ao valor de um ladrão você tem, porque você frustrou todas as nossas expectativas. Tudo que nós esperávamos e toda a nossa esperança se esvaiu quando você foi preso e vai ser condenado. E aí agora Jesus está sendo levado para ser morto, para que a sentença que foi colocada sobre ele fosse cumprida. E aí a gente começa a ler, em Marcos 15, versículo 22. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu.
E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-se insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus agora está crucificado. As pessoas que o seguiram não acreditam mais nele. E ele diz: Pai, até você me abandonou. Jesus tinha pecado, gente? Jesus tinha pecado? Por que o Pai o abandonou? Porque ele tomou sobre ele os pecados de toda a humanidade. O que separa o homem de Deus? Nesse momento, Jesus perdeu pela primeira vez a conexão com o Pai. Pela primeira vez ele diz: por que você me abandonou, Deus? Não era porque ele tinha pecado, mas porque ele tinha assumido o pecado que não era dele. E naquele momento, Jesus provou a amargura de não ter um relacionamento com Deus, que nós também provamos. E aí ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que você me abandonou? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O véu não se rasgou de baixo para cima, porque já era muito difícil ele se rasgar, porque ele tinha uma espessura enorme. Mas ele rasgar de alto a baixo ainda era mais improvável ainda. E o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo, para dizer assim: agora eu cumpri o que eu vim fazer. Eu morri para que vocês tivessem acesso ao Pai de novo. Não tem mais nada em oculto. O lugar que era separado volta a ter livre acesso para vocês. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu que ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Jesus nunca havia pecado, gente. Mas na cruz, quando ele assumiu os nossos pecados, ele se distanciou do Pai. Ele experimentou o que é não ter esse relacionamento com Deus. E ele fez isso para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. A consequência do pecado é a morte. E aí Jesus morre. Jesus morre. Então era inconcebível para aquele povo que o cara que tinha vindo dizendo que era o Messias morresse. Então realmente não era nada do que ele tinha dito. Não vai ser estabelecido um reino,
nós não vamos ser resgatados, não haverá redenção sobre nós. Acabou. Encerra-se esse ciclo e nós vamos agora viver a nossa vida de novo. Alguns discípulos voltaram a pescar, outros se espalharam, foram cada um para sua casa. E, com certeza, os fariseus disseram assim: nós estávamos certos. Esse cara era só um mentiroso. E aí Jesus é sepultado. E algumas mulheres vão preparar perfumes e especiarias para que coloquem sobre o corpo de Jesus. Porque como Jesus morreu na sexta, no sábado eles não poderiam fazer isso, porque para Israel o sábado é consagrado, eles não podem fazer nada. Então o que eles fizeram? As mulheres lá no sábado foram preparar as especiarias e ficaram para no domingo ir lá derramar o bálsamo, o perfume sobre o corpo de Jesus. E a gente vai para Lucas 24. Eu queria que o Ezequias Filho achasse meu celular e viesse aqui. Capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Qual é a consequência do pecado? Jesus havia pecado? Ele não podia ficar morto. Ele não podia ficar morto. Não existia acusação sobre ele. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não havia pecado. Então ele não podia ficar morto. Ele assumiu uma culpa que não era dele. E aí, a morte não podia detê-lo. Ele não podia ficar preso lá. Qual era a única solução? Ele vai ter que ressuscitar. Ele vai ter que ressuscitar. Com certeza. O diabo deve ter ficado com a cara mexendo. Porque ele não podia deter. O que parecia o fim era apenas o começo. O que parecia, assim, a desesperança de um povo era a salvação desse povo. Era o resgate desse povo. Mas vamos continuar lendo. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. E Pedro afobado. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Jesus não estava mais lá. Jesus não estava mais lá. E aí,
A gente costura a história agora. Lembram do Cordeiro Pascal? Por que Jesus morre na Páscoa? Por que Jesus não poderia ter morrido em outra data? Por que Jesus agora morre exatamente num período em que era necessário que fosse sacrificado um cordeiro macho? Lembram? Macho sem defeito. Macho e sem defeito. Deus não faz nada sem sentido. Tudo na Bíblia tem um fim. E tudo na Bíblia aponta para Jesus. Jesus inaugura um tempo novo. Ele diz assim, olha, os israelitas celebram a Páscoa porque eles foram libertos do Egito. E foi um cordeiro macho, sem defeito, que foi aspergido o sangue nas portas para que eles não morressem. Vocês, gentios, celebram a Páscoa porque um cordeiro, o cordeiro, macho, sem defeito, aspergiu um sangue e derramou sobre vocês, e não só sobre os umbrais das portas de vocês. Nós fomos chamados, se é para Ele, aleluia, não precisa mais do sangue de um cordeiro. Não precisa mais sacrificar animais para cobrir pecados. Ele fez um sacrifício perpétuo. Ele aspergiu sangue para que nós fôssemos perdoados. Não é um pecado coberto, é um pecado anulado, é um pecado apagado. Quando o acusador chegar para você, ele vai dizer, não, querido, em mim existe um sangue que não permite mais que o meu pecado seja visto. Existe um sangue de um cordeiro perfeito. Nós temos o sangue de um cordeiro derramado sobre nós, sobre cada célula do nosso corpo, sobre cada parte de nós. Não é mais só um sangue sobre as portas, na frente das portas. É um sangue em nós. Não apenas a marca de um sangue, mas um selo marcado em nossa história, em nossa vida. Em nós tem a marca do sangue que apagou o nosso pecado. Um sangue que trouxe redenção. Você sabe o que é redenção? É trazer de volta. É resgate. Nós pertencíamos a Ele. Nós já éramos dele. Foi Ele que nos formou. Foi Ele que sonhou com a gente. Foi Ele que planejou a gente. Mas nós escolhemos viver sem Ele. E aí Ele chega e diz assim, eu vou comprar você de novo. E para comprar você, se é preciso que eu morra, eu morro. Eu entrego a minha vida pela sua. Redenção. A Páscoa para nós é redenção. Ele agora diz assim, eu celebro com vocês uma nova aliança. Vocês não vão ficar mais sem mim. Eu trago de volta o relacionamento de vocês com meu Pai. E eu vou só por um pouco de tempo. Eu vou vir, comprei vocês de volta para mim. O meu sangue, o preço de vocês é o meu sangue, é a minha vida e eu a dou por vocês. E eu vou ficar um tempo, até que eu venha buscá-los para que vocês possam ficar eternamente comigo. Mas não se preocupem não, vocês não vão ficar sós. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Porque Ele trará sobre vocês as minhas impressões. Eu quero convidar você para ficar de pé. Quero convidar meu marido aqui. Priscila, abre aqui o cálice do pão. Só descobre, por favor. Só descobre.
Se existe uma festa que deve ser celebrada com euforia, é a Páscoa. Jesus diz para nós: vocês não precisam sacrificar animais, rasgar a carne de vocês. Eu fiz isso por vocês. Eu não quero que vocês lembrem de mim como um cordeiro morto. Eu quero que vocês entendam que eu sou um cordeiro que morreu, mas que ressuscitou. Que toda a autoridade me foi dada. E que agora eu resgato vocês, para que vocês vivam uma plenitude desse reino comigo. É isso que a Páscoa diz. É isso que a Páscoa significa. Nós vamos cear e vocês vão lembrar disso. Lembrem que o meu sangue foi derramado, que a minha carne foi rasgada. Mas que eu não estou mais morto. Que eu não estou no sepulcro, mas eu estou vivo e eu voltarei para buscá-los. E essa é a celebração da Páscoa. E essa é a celebração da ressurreição de Jesus. Ele vive. Ele vive. A morte não deteve o amor. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, se você quiser e puder, que você venha se servir da ceia. E depois eu quero que, junto com as pessoas, podem vir, tá, gente? Para que a gente não demore tanto. Quem quiser vir, pode vir. Você não é obrigado. O sangue tem a última palavra. A morte não pode vencer o amor. O sangue tem a última palavra. A morte não pode vencer o amor. Vamos declarar. O sangue tem a última palavra. A morte não pode vencer o amor. O sangue tem a última palavra. A morte não pode vencer. Vamos declarar, já fomos decretados inocentes. A morte não pode vencer o amor. Já fomos decretados inocentes. A morte não pode vencer o amor. A morte não pode vencer teu amor. Não pode vencer teu amor. A morte não pode vencer o amor. Ezequias Filho. Queridos, eu não quero que vocês troquem o cálice. Eu quero que vocês peguem o cálice e que vocês fiquem no lugar de vocês. Pode vencer o amor.
Todo mundo pegou o cálice? Asperge teu sangue sobre os umbrais das minhas portas. Descobri que a morte não pode vencer teu amor. Eu aspergi teu sangue sobre os umbrais das minhas portas. Descobri Quero que você olhe para esse que a cálice. morte não pode Não é vinho, vencer teu amor. mas eu quero que você olhe para ele. Que você lembre que esse cálice, esse sangue, tem a marca de um pertencimento. Quando o sangue do Cordeiro foi colocado sobre os umbrais das portas, era para simbolizar que ali existia um povo que tinha um dono. Esse cálice que você faz em memória de Jesus significa que você tem um dono. É a marca de um pertencimento. Você pertence a Ele. Ele comprou você a preço de sangue. A vida dele pela sua. Pode beber e pode comer. Essa é a marca do sangue que apagou os nossos pecados, que trouxe redenção sobre nós. Que a morte não pode vencer teu amor. 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 O sangue tem a última palavra. A morte não pode vencer o amor. Você pode dizer comigo, Jesus Cristo vive. Tem a última Diga para a pessoa que está do seu lado. A morte não pode vencer o amor. Vamos declarar. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito.